Para questão de cálculo, como que a gente verifica um pilar misto, tá? Então, um pilar misto, ele tem que atender o seguinte critério, basicamente. Isso daqui é até que simples, né? É esse único critério que a gente tem que atender, que é qual? A força solicitante, ou seja, a força de compressão de cálculo solicitante, a carga que está chegando lá no pilar, né? Ela tem que ser menor ou igual à carga resistente desse pilar. Tá? Então, o NCSD, que é a carga solicitante, tem que ser menor ou igual ao NCRD, que é a carga resistente. Tá? Como é SD e RD, significa que é o quê? Solicitante de cálculo e resistente de cálculo. Com isso, a gente sabe que já está lá com os coeficientes de ponderações, né, das ações, tá? E os coeficientes de minoração da resistência dos materiais para a força resistente aqui, tá? Então, como é RD e SD, a gente sabe que é de cálculo e não característico. Agora, como que a gente tem que entender o seguinte? A NBR 8800 de 2008, ela traz para a gente algumas hipóteses, na verdade, três hipóteses para a gente trabalhar com este método que a gente está utilizando aqui. A primeira hipótese, e aí você tem que atender essas três hipóteses para poder aplicar o que a gente está falando, tá? Então, a primeira hipótese é o quê? Que o perfil de aço e o concreto eles trabalham juntos, tá? Sem escorregamento relativo significativo na superfície de contato, tá? Então, entre o perfil metálico e o entre o perfil aqui, ó, a interface, né, o perímetro do perfil e o concreto, não pode ocorrer o que? Deslizamento entre os dois materiais, já que no nosso modelo de cálculo a gente está considerando que esses dois materiais estão trabalhando em conjunto. Ora, se eles estão trabalhando em conjunto, eles não podem ter ali uma interface, vamos dizer assim, de cisalhamento entre esses dois materiais. E para que essa interface não ocorra, tá? Tem que ter aderência entre esses dois materiais, correto? E para haver essa aderência, não pode ter o uso de outros elementos, tá? Bem como que tinta. Então não pode haver pintura nesse perfil, tá? Não pode haver principalmente sujeira também. Então na hora de fazer essa concretagem, tem que ter o cuidado ali, né? Que esse perfil esteja totalmente limpo, sem sujeira nenhuma e pintura de forma alguma. Então não pode haver uma camada de pintura nesse perfil metálico, tá? E não há necessidade de uso de conectores de cisalhamento, tá? Então, ó, sem a necessidade de uso de outros elementos, como conectores de cisalhamento. Como a gente viu lá na onde? Em vigas mistas, tá? Então aqui a gente não vai usar conectores de cisalhamento para fazer ligação entre esses dois materiais, tá? Pelo menos não ao longo do comprimento todo do pilar. Vocês vão ver mais à frente que tem o que a gente chama de comprimento de introdução de carga, que é próximo ali da ligação com a viga, na parte mais próxima à cabeça do pilar, onde a gente possivelmente precise de conectores de cisalhamento, mas é por uma outra razão, não para ligação entre esses dois materiais, tá? Ao longo do comprimento do pilar, vocês vão perceber que não tem a necessidade de conectores. Não quer dizer que não vai precisar nunca, mas não há essa necessidade, tá? Bom, a outra hipótese é o quê? Que as imperfeições iniciais sejam consistentes com as adotadas na determinação da força axial de compressão resistente das barras de aço submetidas à compressão axial, tá? Então, assim, aqui a gente vai adotar um modelo de cálculo semelhante ao de pilares metálicos comuns, né? Pilares metálicos convencionais. Então, para isso, a gente diz que as imperfeições iniciais, né, elas têm que ser ali semelhantes ao que é adotado em barra em um pilar metálico convencional, para que a gente seja possível, tá, utilizar o que? A curva de resistência para o fator de redução associado à compressão dos pilares de aço, né? Que é semelhante, é a mesma curva que a gente adota lá em pilares metálicos. Então a gente vai ver que tem uma curva que a gente chama de Xi, né, que é uma incógnita que a gente vai utilizar para encontrar a resistência do pilar, e é uma curva
onde é a mesma curva para pilares metálicos. Então é por isso que aqui é um adendo, né, falando para a gente que as imperfeições elas têm que ser compatíveis para um pilar metálico comum, tá? O perfil e a terceira hipótese é qual? O perfil de aço do pilar misto não sofra flambagem local, né? Para que isso não ocorra, para que esse perfil de aço não ocorra, para qual situação? Para pilares totalmente revestidos, tá? Então, para pilares totalmente revestidos, ou seja, todo o perímetro dele revestido com concreto armado, para que não ocorra essa flambagem local do perfil, o que seria essa flambagem local? Seria ou a mesa flambar, certo? A mesa do perfil aqui, ó. Ou essa mesa aqui ter uma flambagem, certo? Ou então, ó, a alma flambar, tá? Para que isso não ocorra, tá? Para pilares totalmente revestidos, a gente tem que obedecer o cobrimento mínimo, tá? Que seria o CX aqui, ou seja, o cobrimento na direção do eixo X, e o CY, o cobrimento na direção do eixo Y, tá? Neste caso, qual que seria o cobrimento mínimo que a gente tem que usar para pilares totalmente revestidos? Então, o CX, que seria aqui, ó, essa cota, tá vendo aqui da extremidade da mesa até a face aqui do concreto, no comprimento aqui, na direção do eixo X, tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a BF sobre 6. Quem que é BF? Ora, BF é a largura da mesa do perfil, tá certo? Então, BF sobre 6 ou, né, o maior entre os dois valores, ou 40 milímetros. Então, tem que ser pelo menos 40 milímetros neste caso. E o CY seria o quê? O D sobre 6. O CY é na cota Y, tá? Então, é nessa altura aqui, na vertical, tá? Até a face externa do concreto. É claro que a gente sempre pega como referência CX e CY olhando o nosso perfil, né, metálico em pé. Tá? É claro que se ele tivesse deitado, com as mesas dele deitada, aí a gente inverteria o eixo também, né? Então o CY estaria deitado, o CX estaria na vertical aqui. Tá? Então a referência é sempre olhando o perfil em pé. Então o D sobre 6 ou maior do que 40 milímetros. Quem que é D aqui no caso? É a altura total do perfil dividido por 6. Tá? Bom, aqui no caso, quando a gente tem pilares parcialmente revestidos, tá? A gente tem que atender a seguinte situação para a questão da flambagem local. Tá? Para totalmente revestidos, a gente tem que atender a questão do cobrimento aqui. Tá? Agora, para parcialmente revestidos, a gente não tem cobrimento na realidade, né? Porque a parcela aqui do nosso perfil já vai estar exposto mesmo ao ambiente externo. Então não tem cobrimento. Mas a gente tem que atender esse seguinte critério para que não ocorra flambagem local. Tá? Então o BF sobre TF, quem que é BF sobre TF? O BF é a largura da mesa, certo? E o TF é a espessura da mesa. Tá? Então o BF sobre TF tem que ser menor ou igual a 1,49 vezes a raiz aqui do modo de elasticidade sobre a tensão de escoamento do perfil metálico. Então aqui não tem relação com cobrimento ou com quanto de concreto que vai estar aqui. É simplesmente tratado aqui do perfil metálico. Então aqui a gente sabe que a relação entre a largura da mesa dividida pela espessura da mesa tem que ser menor ou igual a esse valor aqui. Então, você já tem que escolher o teu perfil, se ele for parcialmente revestido, para atender isso daqui. Tá certo? Aqui a gente precisa ter requisitos para a questão da seção transversal, tá? Ser invariável ao longo do comprimento do pilar e possuir dupla simetria, tá? Então, pilares mistos, a gente trata aqui, seja ele parcialmente revestidos ou totalmente revestidos, que ele não pode ter uma seção variável ao longo do comprimento, e é claro, isso dificilmente acontece, né? Se a gente está trabalhando com perfil metálico, ele vai ser todo contínuo ao longo do seu comprimento, mas é uma observação que a gente tem que respeitar, tá? E possuir dupla simetria, por isso que a gente trabalha normalmente com perfis I ou H, né? Ou seja, ele tem dupla simetria, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ele tem essa dupla simetria, beleza? Não um perfil T, por exemplo, onde você vai ter somente uma simetria, né, com relação ao eixo da alma dele.
mas no eixo ali X ele não tem simetria, então não pode se utilizar perfis que só tem a gente chama de monossimétrico, então ele tem que ser duplo simétrico, beleza? E aqui esse perfil ele tem que possuir a razão aqui entre HC e BC, né, de 0,2 até 5, beleza? A gente vai ver na hora de aplicar um exemplo melhor sobre esse caso, tá? O BC aqui no caso é o que? A largura da mesa, tá? Ou que seria o BF também. O que seria HC? Seria que a altura total do perfil, tá certo? Que também é o D no caso, tá? Isso para quando a gente tem o quê? Um pilar parcialmente revestido. Então vamos lá, que aqui às vezes já pode gerar alguma dúvida. Então presta atenção. Aqui diz que para a gente que a gente tem que atender requisitos para a seção transversal. Então para a seção transversal é a seção transversal como um todo, tá? Não é só do perfil metálico, é a seção transversal junto com o concreto, o aço, a seção transversal da seção mista, beleza? Neste caso aqui, essa seção transversal ela tem que ter um HC e BC entre 0,2 até 5, certo? Para pilares parcialmente revestidos, o que seria esse HC sobre BC? O HC seria a altura total do perfil, que é o próprio D, e o BC seria a largura do perfil. Tá certo? Visto que o concreto ele não passa, né? Ele não é maior do que a seção do próprio perfil. Então é por isso que acaba sendo BF igual a BC e o D igual a HC. Já para a seção totalmente revestida, isso muda, né? Então o HC sobre o BC seria a seção externa ali do concreto, né? Então seria a seção final do pilar. Então seria HC uma direção, a maior direção dele, e o BC a menor direção dele. Na verdade, não a menor direção, né? Mas a direção HC é a direção onde está a alma do perfil metálico, tá? Só que a seção externa, né? A seção final de concreto. E o BC seria ali a seção onde está a mesa do perfil metálico, só que a seção final, a seção final de concreto. Então ela tem que estar entre esses dois valores aqui, 0,2 e 5, beleza? Para pilares totalmente revestidos com concreto, deve-se ter para os cobrimentos do perfil de aço, tá? A seguinte, tem que atender seguinte requisito aqui. Então, para pilares totalmente revestidos, tá? Além daqueles critérios aqui, ó, lembra que a gente passou esses valores que tinha que atender esses critérios de CX e CY? Além disso, tem que atender o seguinte, esse CX ele tem que ser menor ou igual a 0,4 vezes o BF, que é a largura total do perfil da mesa dele, e o CY tem que ser menor ou igual a 0,3 vezes o D, que é a altura total. Por que acontece isso? Porque aqui, vamos dizer assim, seria um cobrimento mínimo, né? Ou seja, esse cobrimento tem que ser maior ou igual entre esses valores. Só que você também não pode colocar um cobrimento ali, né, extrapolante, tá? Porque isso pode comprometer também na análise que a gente está efetuando aqui, do modelo de análise que a gente está utilizando. Vamos pensar que você coloca uma seção gigante ali, né? Vamos pensar em ordem de grandeza, que você tem um perfil metálico, neste caso aqui, ó, um perfil metálico, e aí você, né, por algum motivo, né, você tem a liberdade de fazer uma seção de concreto muito maior do que esse perfil metálico. Ou seja, você vai ter aqui, ó, um CX e aqui um CY. Não é porque você atendeu aqui o cobrimento mínimo que você pode colocar o cobrimento que você quiser, né? Muito maior do que, né, em ordem de grandeza, colocar um cobrimento, né, muito maior do que o mínimo aqui. Não, ele tem que atender isso daqui também, tá? Então, esse CX aqui, ele tem que ser menor ou igual a 0,4 vezes a largura aqui da mesa do perfil, e o CY aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a 0,3 vezes a altura da alma aqui. Da alma não, a altura total do perfil, tá? De a face da mesa superior até a face da mesa inferior aqui.
Beleza? Então seria basicamente isso. A gente tem que atender tanto o cobrimento mínimo para pilar totalmente revestido, quanto o cobrimento máximo. Então só fiquem atentos com isso. Agora, com relação às armaduras longitudinais. Por quê? Porque o nosso pilar, ele também vai ter que ter ali armaduras, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele tem barras. Pelo menos temos que ter quantas barras aqui no caso? 4 barras, né? Para um pilar totalmente revestidos. Principalmente para conseguir fixar os nossos estribos, correto? Então, a gente tem que ter 4 barras aqui. Normalmente, essas barras, elas ficam aonde? Próximo do vértice aqui do próprio perfil metálico, né? E para pilares parcialmente revestidos, a gente tem que ter aqui pelo menos 4 barras, só que de cada lado da nossa alma, beleza? Então, 4 barras desse lado aqui, mais 4 barras desse outro lado. Essas barras longitudinais, tá? Ela tem que ter uma área de seção transversal mínima de 0,3 da área de concreto, tá? Então, vamos dizer que a área mínima que a gente tem que usar para essas armaduras é de 0,3 da área de concreto, 0,3%. Beleza? Qual que é o diâmetro mínimo que a gente tem que usar para pilares mistos? Essas barras longitudinais de 10 milímetros, tá? E um diâmetro máximo de 1 oitavo da menor dimensão do pilar, tá? Que seria o que? O menor valor entre o HC e o BC. Quando eu falo menor valor entre a dimensão do pilar, é a dimensão do pilar misto, é a seção mista mesmo, né? Contando ali o concreto, a maior dimensão total do pilar. E que, com relação ao espaçamento? Então aqui, ó, você tem que trabalhar entre 10 milímetros e 1 oitavo da menor dimensão do pilar, beleza? E o espaçamento mínimo entre essas barras longitudinais? Então o espaçamento mínimo, tá? Ele tem que ser aqui de pelo menos 20 milímetros, o diâmetro da barra, ou então 1,2 vezes, né, 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. Nesse caso aqui, se for uma brita 1, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que é de 25 milímetros, tá? E o espaçamento máximo entre esses eixos da barra? Aqui, ó, a gente está falando de espaçamento mínimo entre as faces, tá? Assim, pessoal, não precisa ficar muito preocupado com isso, porque isso daqui normalmente vai se atender tranquilamente no projeto, tá? Então, pensa que a gente tem aqui, ó, as 4 barras de aço, e aqui no meio a gente tem o pilar, né, o perfil metálico. Mas o perfil que, no caso, não importa para essa análise que a gente está fazendo. Qual é o espaçamento mínimo? Espaçamento mínimo entre faces, ou seja, entre faces é aqui a face da barra. Então, aqui seria o espaçamento mínimo, certo? E o espaçamento máximo seria o que? Entre eixos da barra. O que seria entre eixos? Entre o centro aqui da barra, né? Aqui o espaçamento máximo, certo? O espaçamento máximo é o quê? 2 vezes a menor dimensão da seção transversal do pilar, ou seja, o HC ou BC. Então, se você tem a menor dimensão ali, 30 centímetros, por exemplo, então vai ser 60, né? Espaçamento máximo, 2 vezes a menor dimensão, que é 2 vezes 30. Ou então, 400 milímetros, tá? Então, o máximo mesmo, sempre é 40 centímetros que pode ter de espaçamento essas barras. Se porventura o teu pilar, né, o teu perfil metálico tiver uma seção transversal muito grande e você colocando apenas 2 barras aqui, ó, na verdade 4 barras, né, e esse espaçamento aqui entre o eixo delas de maior do que 400 milímetros, o que você vai ter que fazer? Adicionar mais uma barra aqui intermediária para que esse espaçamento chegue no máximo até 400 milímetros. Com relação à armadura transversal, a gente também precisa colocar no nosso pilar misto, tá? É obrigatório que a gente tenha essa armadura transversal ao longo de todo o comprimento do pilar, inclusive, né, na região ali de cruzamento com laje ou viga, tá certo? Então, basicamente, você vai ter que colocar armadura transversal no teu pilar todo, tá? O estribo. Qual que é o diâmetro que a gente tem que utilizar? Então, tem que ser o maior valor aqui, entre 5 milímetros do diâmetro dessa barra ou 1/4 do diâmetro da armadura longitudinal que você está usando. Então, entre esses dois maiores, você vai utilizar como diâmetro da armadura transversal.
Qual que é o espaçamento máximo entre essas barras? Então tá delimitado pra gente que essas barras têm que ter um espaçamento aí entre uma e outra aqui, ó, igual tá aqui na imagem, de até, no caso, o menor valor, né, entre esses três aqui, de 20 centímetros ou 200 milímetros, a menor dimensão da seção transversal, ou seja, entre HC e BC, ou 12 vezes o diâmetro da barra da armadura longitudinal. Tá? Então, se a armadura longitudinal tem uma barra de 10 milímetros, então você vai usar ali 120 milímetros como espaçamento máximo, ou 12 centímetros. Beleza? Então, seria esses menores, entre esses três menores valores aqui. Bom, aqui no caso, a gente tem que tomar o seguinte cuidado também. Nos pilares parcialmente revestidos, o concreto pode ser ligado ao perfil de aço com o auxílio de estribos que passam através de furos na alma, ou são soldados à alma do perfil. Então aqui a gente tem dois exemplos, tá? Parcialmente revestidos, a gente ou transpassa o estribo aqui furando a alma do perfil, que é um negócio, né, mais complicado de se fazer, porque imagina você ter que furar ao longo do comprimento todo do pilar, fazer vários furos, né, sendo que a alma do perfil, né, é um perfil metálico, a gente está falando de um material robusto. Então isso dá uma trabalheira danada para ser feito. Normalmente, o que é mais simples de se fazer? Soldar aqui, né? Então, fazer dois arranjos, né? Um do lado esquerdo, outro do lado direito, simplesmente vir aqui e soldar esse estribo na alma do pilar metálico. É muito mais simples de se fazer isso, tá? Lembra que eu falei que não há necessidade de conectores de cisalhamento? Mas pode se utilizar também, tá? Ao longo do comprimento do pilar, tá? Então o concreto ele pode ser ligado ao perfil de aço com o auxílio de conectores de cisalhamento, que seria de pinos com cabeça, que ele é fixado aonde aqui, ó, na alma do perfil, tá? E esse espaçamento entre um studio bolt e outro não pode ser maior do que 500 milímetros ou 50 centímetros, tá? E aqui fala o seguinte, neste caso são necessárias pelo menos duas barras de armadura próximo da face do pilar e duas barras próximas da alma, de cada lado da alma, e os estribos devem passar entre as faces da alma e a cabeça do conector, tá? Então aqui a gente precisa ter, neste caso, quando tenha o conector, obedecer esse critério de ter, né, essas duas armaduras de cada lado adicionais próximo à alma, que vai ali servir de apoio para esse estribo passar entre a cabeça e a face da alma e o conector, tá, de cisalhamento. Só que vocês vão perceber que não há necessidade da gente utilizar esses conectores ao longo de todo o comprimento do perfil metálico, tá? A gente utiliza eles principalmente na região que a gente chama de introdução de carga, que é próximo ali onde está o apoio da viga. Fora essa região, não há necessidade de se utilizar esses conectores, a menos que seja especialmente necessário, tá certo? Aqui a seguinte informação: as nossas barras longitudinais, elas têm que atender também o cobrimento, né? Então lembrando aqui, ó, as nossas barras aqui, ó, tá? Elas têm o quê? Elas têm que ter um cobrimento aqui, tá? Da face do concreto, tá? Então, além do cobrimento somente do perfil metálico, a gente tem que ter um cobrimento da barra da armadura de aço, tá? E esse cobrimento ele segue o que a gente está acostumado lá da NBR 80, da NBR 6118, tá? Que aí depende da classe de agressividade ambiental, mas aí ela varia de pelo menos 25 milímetros até 50 milímetros. Vamos dizer assim que um dos mais utilizados aí, né? No dia a dia é o quê? Para o ambiente urbano aí 3 centímetros, tá certo? Aqui a gente tem que entender alguns critérios também que tem que ser levado em conta a respeito da concretagem desses pilares, tá? O pilar metálico, pessoal, a gente pode ter duas situações diferentes. Ou esse pilar ele vai ser concretado em loco, ou ele vai ser concretado lá, né, na fábrica, ele vai ser concretado com antecedência e já vai ser transportado para a obra,
já com a seção mista efetivamente, tá? Neste caso aqui, essas duas primeiras imagens simbolizam essa concretagem antes, né? E aqui na terceira imagem simboliza essa concretagem em loco. Normalmente, a concretagem em loco ela se faz quando a gente tem uma seção que vai ser totalmente revestida. Ou seja, precisa se montar uma forma ali em volta do perímetro todo do pilar metálico e preencher com concreto. Já quando é feita a concretagem, né, na fábrica ou antes de erguer esse pilar na própria obra, é possível fazer para quando a gente tem uma seção parcialmente revestida, que você vai deita o pilar aqui no chão, pilar metálico, perfil metálico, concreta ali entre as duas abas, as duas mesas, porque aí a mesa vai servir de forma, vamos dizer assim. Perceba aqui, ó, que a própria mesa aqui do lado esquerdo e a mesa aqui do lado direito, ela já serve do que? De forma para preencher com concreto, tá? E aí espera ocorrer essa cura inicial aqui, depois vira ele ao contrário, concreta do outro lado, e aí já transporta com essa seção mista, tá? Aqui só tem que atender o seguinte, ó, sempre que a concretagem for feita com o perfil já montado, ou seja, na obra, tem que se comprovar que esse perfil resiste isoladamente às seções aplicadas antes de o concreto atingir 75% da resistência característica especificada. O que significa isso? Bom, você vai lá, vai concretar esse pilar na posição dele já final, né? Montou a forma e vai concretar esse pilar metálico. Só que tem que se atentar que esse pilar, antes do concreto aqui que você está adicionando, atingir uma resistência inicial de 75%, este pilar ele precisa suportar algumas cargas iniciais, inclusive o próprio peso do concreto que vai estar ali ao entorno dele, e também do restante da superestrutura ali, né, que está sobre esse pilar. Então, se tem laje, se tem viga, se tem equipamentos que vão estar ali já instalados, quem é que vai estar resistindo antes desse concreto atingir essa resistência inicial de 75%? Somente o perfil metálico. Então, a gente tem que verificar esse pilar misto inicialmente para quando ele é concretado em loco, para uma situação inicial de somente o perfil metálico resistir a essas ações iniciais, tá? E aí você tem que avaliar quais são essas ações. Ah, vai entrar sobrecarga de utilização? Provavelmente não, né? Porque se a gente está falando de um momento inicial ali, de uma fase inicial, a gente não vai ter, se por exemplo a edificação vai ser para uso comercial, a gente não vai ter pessoas ali fazendo uso dessa edificação nesse momento inicial. Então, assim, normalmente esse pilar ele tem resistência suficiente para suportar essas cargas iniciais. Quais que são essas cargas que a gente normalmente considera? Normalmente a gente considera o peso próprio da estrutura, que seria o peso de viga, peso de laje, uma sobrecarga de construção ali mínima, né? Normalmente a gente utiliza 1 kN por metro quadrado, que seria o quê? Possibilidade de operário estar sobre a estrutura, algum equipamento ali, alguma posicionamento ali de estoque de algum material sobre essa laje. Então, tudo isso a gente considera esse pilar resistindo de maneira isolada. E para fazer essa verificação é um pilar isolado convencional, um pilar metálico, tá? Então, ele não é uma seção mista. Você vai calcular ele como um pilar metálico comum, de acordo com o que a NBR 8800 já especifica para a gente. Temos também um requisito quanto ao fator de contribuição do perfil que a gente chama. Tá, o que seria esse fator de contribuição do perfil? A grosso modo, o que ele quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte, ora, você tem um pilar misto, certo? Que ele tem uma parcela de aço e uma parcela de concreto. Você precisa saber o quanto que a parcela de aço vai estar resistindo e o quanto a parcela de concreto vai estar resistindo, tá? Porque vamos dizer assim, que a parcela de aço ele seja muito maior do que a parcela de concreto, a gente pode simplesmente desprezar então essa parcela de concreto. Basicamente ela não está servindo de nada. A mesma coisa a parcela de concreto. Vamos supor que você tem um pilarzinho ali, um perfil metálico pequenininho, e você tem muito concreto, né, fazendo o preenchimento ali dessa seção. E ali você verifica, né, através de um coeficiente, que é o que a gente vai falar agora, que a sua parcela de concreto ela está resistindo
grande parte sozinha, ela está tendo ali, né, a resistência ali, basicamente do concreto, uma parcela pequena do perfil metálico. Opa, então é melhor você fazer um perfil um pilar de concreto, né, convencional, do que fazer um pilar misto. Então é basicamente isso que diz para a gente esse fator de contribuição, tá? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, que ele deve estar entre 0,2 e 0,9, beleza? Vamos falar a respeito disso, né, no próximo slide aqui agora. Mas basicamente o que seria esse coeficiente de contribuição? É dado por esse delta aqui, tá? Que é o quê? É a área do perfil metálico vezes a tensão de escoamento desse perfil dividido pela tensão, pela força aqui de resistência, né? A compressão da seção mista como um todo, contando o quê? Perfil metálico, as barras de aço da armadura longitudinal, que também contribui para a resistência, e o concreto. Então, esse NPLRD, é a resistência à compressão total da nossa seção do nosso pilar misto, tá? O FYD aqui, ó, só lembrando que é o que? A tensão de escoamento de cálculo, né? Mas ela é o que? A tensão de escoamento característica do nosso perfil metálico dividido por esse gama 1, que vale 1,1, tá? Então é por isso que fala que a tensão de escoamento de cálculo, que já é dividido pelo fator de minoração da resistência do aço. O que seria essa força resistente de cálculo da seção transversal? A plastificação. É o que? É a soma da força resistente do perfil de aço, que é o perfil metálico, o concreto e as armaduras longitudinais. Então aqui é a soma a resistência das três parcelas. Então aqui primeiro, ó, FYD, que é a tensão de escoamento de cálculo do nosso perfil metálico vezes a área da seção transversal dele, a área total. Mais a parcela aqui central é a parcela do concreto, que é o que? Aquele já conhecido, né, para quem já mexeu com estrutura de concreto armado, isso aqui já é muito conhecido, né? 0,85 vezes o FCD, que é a tensão, a compressão de cálculo do nosso concreto, vezes a área de concreto da nossa seção transversal, mais a parcela da nossa armadura longitudinal, que é a tensão de escoamento de cálculo das nossas barras de aço, vezes a área das nossas barras. Se você tem 4 barras de 10 milímetros, então vai ser 4 vezes a barra dessa barra de 10 milímetros. Tá certo? Então aqui também está especificado aqui a cada termo, né? Lembrando que o FCD, como é a tensão resistente de cálculo do nosso concreto, é o FCK, né? Dividido aqui pelo coeficiente de minoração da resistência do concreto, que é de 1,4. E o FSD é a tensão de escoamento das nossas barras CA50, por exemplo, que é algo que normalmente vai utilizar, dividido pelo fator de minoração da resistência do aço dos vergalhões, que é de 1,15, tá? Bom, e aí você jogando nessa fórmula aqui do delta, tá? A gente vai encontrar o quê? Basicamente, quantos por cento, porque o que está aqui na parte superior da fração? A resistência do perfil metálico, não é a área do perfil metálico vezes a tensão de escoamento do aço do perfil metálico, dividido aqui pela resistência total. Então a gente vai estar achando uma porcentagem, né, o quanto somente o perfil metálico resiste dentro da seção mista como um todo. Ou seja, se esse valor for igual ou inferior a 0,2, significa que o pilar ele pode ser calculado como um pilar de concreto armado. Então não teria nem a necessidade de ter perfil metálico lá, tá? Porque se der menor do que 0,2, significa que o pilar metálico lá está contribuindo em menos de 20% da resistência da seção mista total. Então não vale a pena você utilizar perfil metálico nesse caso. E se esse fator for superior a 0,9, significa que está resistindo mais de 90% esse perfil metálico a essa seção mista. Ou seja, não vale a pena você utilizar concreto. Então é mais fácil você utilizar o perfil metálico isolado nesse caso. Então é por isso que esse fator de contribuição ele acaba sendo um fator bem importante para a gente avaliar até inicialmente se vale a pena ou não utilizar esse pilar metálico. Porque dependendo da seção que você está trabalhando ali, por questão até de limitação de arquitetura,
que você vai utilizar, talvez nem compense você utilizar um pilar misto. Então, esse fator ele é importantíssimo justamente para se avaliar se vale ou não a pena usar uma seção mista de um pilar misto de aço concreto.